Um dia desse eu tava no YouTube e eu vi um vídeo do youtuber gringo que me lembrou um dos jogos que eu mais gostava de jogar na infância. O GTA 1, pra quem não lembra, era um jogo top-down, que você fugia das polícias, roubava carro, e era bem divertido. Outro jogo também que eu joguei no PlayStation 1 que era bem divertido era o Twisted Metal. É tipo um mata-mata com carros e armas, tinha uma estética muito divertida. Então, inspirado por esse youtuber gringo e por esses jogos que foram referência na minha infância, eu decidi tentar criar algo que lembrasse essas mecânicas e que fosse divertido de jogar. Será que eu consigo criar a minha própria versão? Bom, a gente precisa ir lá para a Engine para ver. A gente vai precisar de alguma coisa para representar o nosso carro, então eu decidi criar um retângulo vermelho com alguns cilindros pretos para representar o nosso player. Também decidi já começar trabalhando na movimentação, usando o sistema de movimentação do Unity, controlando mais manualmente, em vez de utilizar um sistema de física ou algo assim. Eu queria ter mais controle de como o jogador vai se sentir controlando o carro. Também decidi já adicionar um retângulo verde, um paralelepípedo verde, né? Representando o nosso inimigo e já configurando o sistema de inteligência do Unity para esse retângulo paralelepípedo seguir o nosso player. Rapidamente também decidi adicionar mais inimigos e a gente vê começar a formar um sistema de horda. A gente também vê que os inimigos não colidem uns com os outros, mas eles também não colidem com os players. Então a gente precisa controlar também futuramente esse sistema de vida e de inimigos do nosso jogo. Bom, eu precisava de algo melhor para representar o nosso carro, então eu decidi criar lá no Blender um modelo 3D de um carro usando as minhas poucas habilidades de modelador 3D. Eu vou deixar a timelapse rolando aí e volto para fazer alguns comentários. Bom, a gente vê a nossa ideia de carro tomando um pouco de forma. Eu estava me inspirando bastante naqueles muscle cars americanos, né? Poderia ser também o nosso Maverick, mas aqueles carros antigos e tal. Porque a ideia que eu tive por trás desse jogo era criar como se esses novos carros, né? Esses carros inteligentes da Tesla ou algo assim, se revoltassem e contra os carros a gasolina, os carros antigões e tal, esses motores V6 que poluem muito o meio ambiente. Então a ideia do jogo é trabalhar como se fosse esse Armagedon dos carros, onde tem os carros inteligentes e os carros elétricos contra os carros antigões e V6, né? Esses carros mais antigos. Então eu estava bem inspirado na ideia de criar um carro que representasse esse muscle car antigo. Eu não sei se ficou parecido, não sei se te lembra alguma coisa, mas deixa um comentário aí se você gostou dessa modelagem. Também estou tentando trazer um pouco do visual daquele filme Corrida Mortal, que tem uns carros com armas, que eles disputam uma corrida numa prisão. Aquele filme tinha um visual bem legal, então eu tentei me inspirar um pouco também. Bom, nesse ponto aqui da timelapse, a gente vai começar a pintura, né, entre aspas, do nosso carro. Eu estou usando um programinha que chama Substance Painter, que é um programinha que cria texturas para objetos 3D. Basicamente pega uma imagem 2D e fala para a engine como que ela vai colocar aquela imagem em cima do objeto 3D. Então ele mapeia as partes e tal. Tem alguns processos que precisa fazer, mas basicamente é isso. A gente cria como se fosse uma foto do objeto e a gente depois fala para a engine colar aquela foto por cima do objeto. Então eu estou usando aí o Substance Painter para fazer esse processo da textura, e aí eu me inspirei bem nas paletas de cores da Ferrari e tal, para ficar um vermelho bem bonito, para ficar bem massa. Aí deixa um comentário aí o que você achou dessa cor. A ideia também é ter outras variações e tal, conforme a gente for avançando no desenvolvimento desse projeto. Bom, hora de importar esses objetos criados no Blender para o Unity. Então, crio os materiais rapidinho e vou importar um modelo para dentro do jogo,
para ver como é que ele se comporta. E vou substituir os scripts de movimentação pelo script do carro. Tive que fazer alguns ajustes na escala e alguns detalhes, mas consegui fazer o modelo funcionar no Unity, com alguns detalhezinhos e tal. Também decidi modelar umas armas e tal, para representar a ideia de como vai funcionar a estética do jogo e tal, mas tudo ainda muito protótipo e ainda vamos ver como que isso vai funcionar. Também já decidi voltar pro Blender e modelar a ideia dos inimigos, né, dos carros autônomos. Fiquei bem inspirado no modelo que eu vi de um carro do Uber, um carro autônomo. Então eu tentei me inspirar muito no modelo que eu vi desse carro, que é um carro bem quadradão, assim, bem essa parte de carro elétrico e tal. Então já decidi me inspirar, criar a textura desse carro e tentar também já substituir os nossos inimigos. Você vê que eu passei por alguns probleminhas, né? O carro não deveria ficar daquela forma, mas o resultado final desse primeiro momento ficou assim. Também criei uma representação ali de um míssil que estaria atirando nos carros, né? Como fica um míssil que se direciona para os players, para os inimigos, e aí ele já destrói automaticamente. É claro que a mecânica, no final, eu não quero que fique assim, eu quero que os inimigos tenham vida e tal. Depois eu também decidi adicionar alguns efeitinhos, né? Criei um míssil um pouco mais detalhado. Também decidi trabalhar um pouco no terreno, para não ficar aquele terreno sem textura nenhuma e sem estrada nem nada. A ideia, já nos próximos vídeos, é começar a modelar um ambiente, começar a modelar a cidade. Mas eu quero que você deixe aqui no comentário o que você está achando desse projeto. Se você acha que esse projeto tem futuro, se você gostaria de ver um jogo assim, gostaria de jogar um jogo assim, e o que você tem achado até agora. Se você tem alguma ideia, alguma coisa, deixa aqui no comentário. Fico muito agradecido pelo seu tempo. Valeu, galera. Fica aí com um pouquinho da gameplay de como ficou esse protótipo de jogo.